bastidores do futebol profissional. Todo fim de semana, você liga a televisão, vê o aquecimento, acompanha a escalação, assiste ao jogo, comemora ou sofre. E quando o apito final soa, você tem uma opinião formada sobre o que aconteceu dentro de campo, mas você não tem a menor ideia do que aconteceu fora dele. Existe um universo paralelo funcionando em cada clube profissional que começa dias antes do jogo e termina dias depois. Um universo de reuniões a portas fechadas, de decisões que nunca aparecem nas conferências de imprensa, de tensões entre pessoas que sorriem juntas para as câmeras e discutem violentamente quando elas se apagam. Um universo onde carreiras são decididas em conversas de corredor, onde contratações milionárias acontecem por causa de um telefonema às 11 da noite e onde o resultado de domingo começa a ser construído na segunda-feira anterior. Esse universo tem um nome: bastidores do futebol profissional. E ele é muito mais complexo, muito mais humano e muito mais fascinante do que qualquer coisa que qualquer câmera consegue capturar. Neste vídeo, você vai entrar nesses bastidores de verdade, não como espectador, mas como alguém que vai entender pela primeira vez como as engrenagens reais do futebol profissional funcionam por dentro. O que acontece nas 48 horas antes de um jogo, o que se passa no vestiário que nenhuma câmera acessa, como as contratações realmente acontecem e o lado humano de um ambiente que consome pessoas de formas que o torcedor médio nunca imaginou. Se você ama futebol e quer entendê-lo de verdade, fique até o fim. O que vem a seguir vai mudar para sempre a forma como você assiste a qualquer jogo. O que acontece nas 48 horas antes de um jogo? O jogo começa no sábado, às 16 horas. Mas para quem trabalha dentro do clube, o jogo começa na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã, o Departamento de Análise de Desempenho entrega à comissão técnica um dossiê completo sobre o próximo adversário. Não um resumo, um dossiê. Padrões de bola parada, comportamento defensivo em transições, jogadores que tendem a perder duelos aéreos em zonas específicas do campo, percentual de acerto de passes do volante titular sob pressão. Cada detalhe que possa se transformar em vantagem tática é documentado, analisado e apresentado com precisão cirúrgica. Na quinta tarde, o técnico se reúne com a sua comissão com portas fechadas, sem jogadores, sem dirigentes. É nessa reunião que o plano de jogo real é construído. O que vai ser mostrado aos jogadores no treino sexta-feira é uma versão editada e estrategicamente incompleta do que foi decidido nessa sala. Porque em futebol profissional, informação é poder e nem toda informação circula para todo mundo. Na sexta-feira, o treino tem duração reduzida, não porque a comissão não quer trabalhar, mas porque pernas frescas no sábado valem mais do que qualquer repetição adicional na sexta. O que acontece no treino da véspera é mais psicológico do que físico. O técnico observa o humor dos jogadores, identifica quem está tenso e quem está no lugar certo mentalmente. Conversas individuais acontecem nos cantos do campo, longe do grupo, onde o técnico ou um assistente fala especificamente com o jogador que vai precisar de um papel diferente no dia seguinte. Na sexta-noite, a concentração começa, e a concentração é onde o futebol deixa de ser esporte e se torna gestão de pessoas em tempo integral. Porque você tem 22 adultos trancados num hotel, afastados das famílias, com energia acumulada e ansiedade crescente. E alguém precisa gerenciar esse ambiente de forma que todos cheguem ao jogo no estado mental correto. Isso é o que acontece antes de a bola rolar. E é exatamente por isso que o que acontece dentro do vestiário no dia do jogo é talvez o momento mais intenso e mais revelador de toda a semana. O vestiário que nenhuma câmera entra. Existe uma regra não escrita no futebol profissional. O que acontece no vestiário fica no vestiário, porque o vestiário é o único espaço dentro de um clube profissional onde a pressão externa some completamente. E o que resta é verdade pura de um grupo de seres humanos prestes a competir no mais alto nível. 40 minutos antes do apito inicial,
O vestiário é um organismo vivo, com dinâmicas próprias, que nenhum técnico consegue controlar completamente. Existem jogadores que ficam em silêncio absoluto, ouvindo música com fone no ouvido e não querem que ninguém se aproxime. Existem os que precisam de conversa, de conexão, de sentir que não estão sozinhos naquele momento. Existem os que vomitam de nervosismo antes de cada jogo há 10 anos de carreira. E existem os que parecem dormir, sentados, esperando o momento de entrar em campo, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Vão para o aquecimento e faltando uns 10 minutos para o início do jogo. O técnico entra no vestiário. E o que ele faz nesse momento diz tudo sobre quem ele é como líder. Alguns técnicos falam muito, enchem o espaço com palavras. Outros sabem que o jogo já está sendo jogado dentro da cabeça de cada jogador muito antes do apito. E que o papel dele naquele momento não é motivar com discurso, é ajustar, confirmar e enviar cada jogador para o campo no estado mental exato que aquele jogo vai exigir. O silêncio de um vestiário depois de uma derrota dolorosa é um dos sons mais pesados que existem dentro do futebol profissional. Chuteiras sendo tiradas devagar. Ninguém faz contato visual. O técnico senta num canto e fica parado por alguns minutos sem dizer nada. Não porque não tem o que dizer, porque naquele momento qualquer palavra vai soar vazia diante do peso coletivo que está naquela sala. É nesses momentos que os caracteres reais de cada pessoa dentro daquele clube se revelam. E é exatamente nesses momentos que as decisões que vão definir as próximas semanas começam a ser tomadas. Como um clube funciona por dentro, a maioria das pessoas imagina um clube de futebol como uma estrutura simples: presidente, técnico, jogadores, um campo, um vestiário e uma torcida. A realidade de um clube profissional bem estruturado é algo completamente diferente. É muito mais complexo do que qualquer organograma consegue capturar. Existe um departamento médico que trabalha 24 horas por dia durante a temporada, monitorando dados de GPS de cada jogador, cruzando informações de carga de treino com histórico de lesões e entregando relatórios diários que a comissão técnica usa para decidir quem pode ser exigido ao máximo e quem precisa de proteção. Esse departamento tem tanto poder sobre as decisões táticas quanto o próprio técnico em alguns clubes mais modernos. Existe um departamento de análise de desempenho com analistas que assistem mais de 50 horas de vídeo por semana, produzem relatórios que chegam a 50 páginas para jogos importantes e desenvolvem modelos de dados que tentam prever comportamentos táticos do adversário com semanas de antecedência. Existe um departamento de captação com olheiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, assistindo a jogos de categorias de base em cidades que a maioria dos torcedores nunca vai visitar, procurando o próximo jogador que vai valer 10 vezes o custo da sua contratação 3 anos depois. E existe a diretoria, que é onde as decisões reais de poder são tomadas. Porque dentro de um clube profissional existe sempre uma tensão estrutural entre o técnico que quer autonomia total para montar o seu time e a diretoria que controla o orçamento. Essa tensão raramente aparece nas conferências de imprensa, mas ela está presente em cada reunião, em cada contratação e em cada dispensa. E entender essa tensão é entender por que tantos técnicos competentes fracassam em clubes que deveriam ser o ambiente perfeito para eles. O que acontece quando o time perde? Derrota no domingo. Na segunda-feira de manhã, 8 horas, reunião de diretoria. Esse é o momento mais político e mais perigoso de toda a semana dentro de um clube profissional. Porque depois de uma derrota, especialmente uma derrota humilhante, ou que coloca em risco objetivos importantes da temporada. O instinto humano de encontrar um culpado domina o ambiente antes que qualquer análise racional possa acontecer. O técnico é o alvo mais óbvio, sempre, mesmo quando o problema não é o técnico. Mesmo quando o problema é o elenco insuficiente, o calendário absurdo, o departamento médico sobrecarregado ou as decisões de contratação que a própria diretoria tomou 6 meses antes.
Mas em clube estruturado, o que acontece nos bastidores dessa reunião de segunda-feira define muito mais do que o resultado do próximo jogo define a cultura do clube. Clubes que crescem de verdade têm uma capacidade específica de transformar derrota em aprendizado sem destruir o ambiente no processo. Isso significa reuniões onde as análises são técnicas antes de serem emocionais, onde os dados têm mais peso do que as opiniões, onde a pergunta que domina a conversa não é quem errou, mas o que precisamos mudar. Clubes que ficam presos num ciclo de instabilidade fazem o oposto. As reuniões de segunda-feira são emocionais, reativas e focadas em distribuir culpa. O técnico sai na defensiva. Os jogadores ficam com medo de errar. A diretoria toma decisões de curto prazo que resolvem o problema imediato e criam 3 problemas maiores para o mês seguinte. A diferença entre esses 2 tipos de clube não está no orçamento, está na maturidade das pessoas que tomam decisões quando a pressão é máxima, como as contratações realmente acontecem. Janeiro, janela de transferências aberta, o seu clube acabou de anunciar a contratação de um atacante que você nunca ouviu falar jogando numa liga que você mal sabe onde fica. E você fica se perguntando, como isso aconteceu? A resposta é mais humana e mais caótica do que qualquer processo racional sugeriria. Uma contratação no futebol profissional começa muito antes da janela abrir. O departamento de captação monitora jogadores ao longo do ano inteiro. Quando um nome chama atenção consistentemente nos relatórios dos olheiros, ele entra numa lista de interesse que a diretoria esportiva acompanha. Essa lista tem dezenas de nomes. A maioria nunca vai além disso. Quando a janela abre, o processo se acelera. O diretor esportivo liga para o agente do jogador. Uma conversa informal, sem compromisso, apenas para sondar a situação. Contrato atual, pretensões salariais, interesse em mudar de clube. Essa informação vai para uma planilha interna que a diretoria usa para cruzar interesse com viabilidade financeira. Se os números fazem sentido, começa a negociação real. E a negociação real raramente parece com um que aparece na imprensa esportiva. Ela acontece em WhatsApp, em ligações de madrugada, em encontros em lobbies de hotel em cidades neutras, onde ninguém vai reconhecer nenhuma das partes. É um processo onde a palavra dada, num aperto de mão, vale mais do que qualquer contrato ainda não assinado, e onde a confiança entre as pessoas envolvidas é o ativo mais valioso de toda a operação. Quando o torcedor vê o anúncio oficial, a foto com a camisa, a entrevista de apresentação, isso é o último capítulo de uma história que começou meses antes e que passou por mais conversas informais, mais trocas de mensagem e mais mudanças de direção do que qualquer pessoa de fora poderia imaginar. O lado humano que ninguém mostra. O futebol profissional é frequentemente descrito como um sonho, e é, mas é um sonho que cobra um preço que pouquíssimas pessoas falam abertamente. Um técnico de clube profissional trabalha em média entre 70 e 80 horas por semana durante a temporada. Não porque é workaholic, porque a pressão do ambiente não permite menos do que isso. Ele chega ao centro de treinamento antes dos jogadores e sai depois de todos. Nas noites antes dos jogos importantes, ele raramente dorme mais de 4 horas. E quando perde, carrega o peso de uma decisão que ele sabe que vai ser analisada, criticada e desconstruída por milhões de pessoas que nunca estiveram no lugar onde ele estava. Os jogadores carregam uma pressão diferente, mas igualmente pesada. Um jogador de futebol profissional passa a maior parte da sua carreira vivendo longe da família, em cidades que não escolheu, adaptando-se a culturas que não conhece, tentando performar no mais alto nível enquanto gerencia ansiedade, saudade e a consciência constante de que a sua carreira tem uma data de validade que se aproxima a cada ano. E os dirigentes, os presidentes e diretores que tomam as decisões que movem o clube, a maioria deles recebe ameaças regulares de torcedores exaltados. Alguns precisam de segurança particular em períodos de crise. Praticamente todos sacrificaram relacionamentos pessoais importantes em nome de um cargo que não paga bem o suficiente para justificar o custo humano
que cobra. Isso não é uma crítica ao futebol, é uma descrição honesta de um ambiente que exige das pessoas que trabalham nele uma dedicação que vai muito além que qualquer descrição de cargo consegue capturar. E entender esse custo humano é o que permite entender por que as pessoas que constroem carreiras sólidas nesse mundo têm algo em comum que vai além do conhecimento técnico. A diferença entre clubes que crescem e clubes que afundam. Depois de anos trabalhando dentro do futebol profissional, você começa a reconhecer padrões, não nos resultados, mas nos comportamentos, nas formas como as pessoas se relacionam dentro das estruturas dos clubes. E esses padrões revelam muito antes dos resultados em campo. Quais clubes vão crescer e quais vão continuar girando em círculos? O primeiro padrão que separa os clubes que crescem é a clareza de papéis. Nos clubes bem estruturados, todo mundo sabe exatamente o que é a sua responsabilidade e onde ela termina. O técnico cuida do campo, o diretor desportivo cuida das contratações e das saídas, o departamento médico cuida da saúde dos atletas. E quando um problema aparece, as pessoas certas são acionadas sem que seja necessário uma crise para definir quem deveria ter agido. Nos clubes em crise permanente, os papéis se misturam constantemente. O presidente opina na escalação, o técnico interfere nas contratações, o diretor de marketing tem opinião sobre questões táticas. Cada decisão importante vira uma disputa de território que consome energia, cria ressentimentos e atrasa as soluções que precisam acontecer. O segundo padrão é a forma como o clube lida com o erro. Clubes que crescem criam ambientes onde errar faz parte do processo de desenvolvimento, desde que o erro seja reconhecido, analisado e não repetido. Isso vale para jogadores, para a comissão técnica e para dirigentes. Quando o erro é tratado como crime, as pessoas param de arriscar. E quando as pessoas param de arriscar dentro de um clube de futebol, o clube para de evoluir. O terceiro padrão é o mais simples e o mais raro de encontrar na prática. É a cultura de longo prazo. Os clubes que constroem algo durável são os que conseguem resistir à pressão de curto prazo do resultado imediato, sem perder de vista o que estão construindo. Isso exige uma maturidade institucional que pouquíssimos clubes brasileiros têm desenvolvido de forma consistente e que os clubes europeus mais bem-sucedidos levaram décadas para construir. A conclusão que muda como você verá o futebol para sempre. Da próxima vez que você assistir a um jogo de futebol, você vai ver coisas que antes eram invisíveis. Vai ver o técnico gesticulando para o assistente técnico e vai entender que aquele gesto não é raiva. É uma instrução específica baseada num padrão que foi identificado na análise de vídeo 2 dias antes. Vai ver um jogador sair do banco e entrar em campo com uma expressão de concentração absoluta e vai imaginar a conversa que aconteceu no vestiário antes disso. Vai ver uma contratação anunciada e vai entender que aquele nome não apareceu do nada. Estava numa lista há meses, esperando que os números fizessem sentido. Esse é o presente que os bastidores oferecem para quem tem acesso a eles. Uma camada de compreensão sobre um esporte que a maioria das pessoas ama, mas que pouquíssimas pessoas entendem de verdade. E esse canal existe exatamente para isso, para abrir essa camada, para mostrar o que acontece longe das câmeras, para transformar espectadores em pessoas que realmente entendem o jogo em toda a sua complexidade. Nos próximos vídeos, vamos continuar entrando nesses bastidores. Vamos falar sobre profissões específicas que constroem esse universo por dentro, sobre mercados que estão crescendo e que ninguém está vendo, sobre carreiras que você pode construir nesse mundo se tiver o conhecimento certo e a disposição de começar. Ativa o sino de notificações para não perder nenhum deles. E deixa nos comentários uma coisa que você aprendeu neste vídeo que mudou a forma como você vê o futebol. Essa conversa nos comentários é o que define o próximo vídeo. Nos vemos!